Agora vai. Joia, então, gente, boa noite, mais uma vez. Hoje é dia 14 de outubro de 2024, e a gente vai fazer o nosso segundo simulado, previsto aí no nosso grupo de estudos, né, do nosso curso do Extensivo 2024. Então, a gente combinou, para relembrar vocês, de, a partir aqueles blocos de questões que eu encaminhei, que foram 3 blocos que eu encaminhei na semana passada, semana retrasada, a gente vai fazer, então, correções de algumas delas. Eu disponibilizei já um gabarito para vocês, e aí a ideia surgiu justamente, né, eu falei, em vez de mandar o gabarito, eu vou fazer correções de algumas delas que eu considero aí um pouco mais de relevância, de maior importância para vocês. Então, eu selecionei algumas, não sei se eu vou dar conta de todas, mas selecionei várias aqui, e gostaria também que vocês sinalizassem aquelas que vocês têm dúvidas. De repente, eu não selecionei alguma e que vocês achem super importante, que não conseguiram entender ou resolver, ou mesmo depois, né, com a divulgação do gabarito inteiro, se quiserem também, né, de novo, sempre repito isso, né, estou sempre à disposição, podem me procurar individualmente ou ali no grupo para tirar dúvidas, tá? Então, eu selecionei algumas, como eu disse, então eu gostaria que vocês pegassem aí, quem gosta de imprimir, ou quem está com ela no computador, para ver as suas respostas, né, porque a gente vai fazer naquele esquema de diálogo, de eu perguntar, vocês vão dar resposta, e aí vamos ver as dúvidas de vocês e eu vou explicando a questão, tá? Então, peguem aí primeiro aquela de 31, que é a 31ª, é aquela para escrever, que eu coloquei como extra. Podemos começar por essa. Então, não tem. Foram 3 blocos que eu mandei na sequência. Além do simulado desse ano, né? Vocês estão cheias de questões lá. Ela começa assim, ó. A questão número 1 fala que os estudos vigotskianos sinalizam que todo ser humano passa por 2 nascimentos. Tá. Tem impressa, tá aqui. Eu vou colocá-la aqui na tela, acho que é essa daqui. Deixa eu botar para compartilhar. Uhum. Vou compartilhar aqui com vocês também, tá? Estão vendo? Uhum. Sim? Uhum. Ok. Vamos lá, galerinha, para a gente aproveitar o nosso tempo aí da melhor maneira. Então, vamos lá. Os estudos vigotskianos sinalizam que todo ser humano passa por dois nascimentos. Um deles, então, ele diz que é o biológico, e o outro é qual? Cultural, cognitivo, moral, espiritual ou ético? Cultural? Cultural. Cultural, né? Relembrando que Vygotsky é um autor interacionista, justamente porque faz com que interajam, né, entre si as questões biológicas e as questões culturais, né? Então, fundamental que a gente tenha isso assim mesmo, como vocês falaram aí na ponta da língua, tá? Então, resposta correta aqui, cultural. Aí eu selecionei também aqui na sequência 2. Qual das teorias de aprendizagem ressalta a importância dos signos e instrumentos no processo de mediação entre os homens e a natureza e sua relevância para explicar a constituição das neoformações psíquicas? Letra A. Essa questão, gente, só sabe, para vocês, assim, ó, que bom que já aparece, essa é fácil. Mas eu fiz questão de trazer, porque assim, ó, quem não sabe o que são signos e instrumentos, que não é todo mundo que estuda Vygotsky que adentra a essas questões mais de maior aprofundamento, vamos dizer assim, né? Ou as questões também, né, psíquicas dos processos psicológicos elementares e superiores.
Então, por isso eu fiz questão de selecionar essa questão, né, justamente por conta disso, tá? Então, letra A, né? Teoria histórico-cultural. Perfeito. Depois a gente passa para 8. 8. De acordo com a teoria histórico-cultural, é correto afirmar que 1. O brinquedo é um objeto cultural que traz inúmeros significados e servirá de veículo às brincadeiras. 2. O brinquedo sintetiza um artefato social que não contribui com o desenvolvimento das crianças. 3. Quanto mais dinâmica a relação possível, mais plural será a experiência vivida, maior multiplicidade de variáveis serão levantadas, uma vez que é a criança quem confere significado ao brinquedo ao longo da brincadeira. E 4. A brincadeira é uma atividade totalmente inata. Quais dessas aqui vocês acham que estão corretas? Isso vai bem ao encontro daquela aula, né, que a gente estava, obviamente, trabalhando, né, com a teoria de Vygotsky, e a gente trabalhou com sentido, significado, lembram que a gente foi falando isso, do faz de conta, para que serve uma cadeira, para que serve uma escada, e por que é importante a criança fazer de conta que um cabo de vassoura é um cavalo, por que uma caixa pode ser um carro. Então, lembrem sempre disso quando falar, né, de significados e sentidos, tá? Então, vamos lá. O brinquedo é um objeto cultural que traz inúmeros significados e servirá de veículo às brincadeiras? Ok. Está correto. Correto, né? Porque o brinquedo, de fato, ele é cultural, né? Ele traz inúmeros significados, porque a criança pode brincar de várias formas, né? Com brinquedo, de formas infinitas. E o brinquedo é que dá, né? Ele serve de veículo, ele serve de aporte, ou ele serve de instrumento para as brincadeiras, né? A gente brinca com brinquedo ou não, mas que o brinquedo dá possibilidade de brincadeiras, com certeza, né? Então, número 1 aqui, correta, né? Número 2, o brinquedo sintetiza um artefato social que não contribui com o desenvolvimento das crianças. Está errado, porque ela não sintetiza, ela aumenta. Olha, o mais errado aqui, Val, é que ela não contribui com o desenvolvimento. Exatamente, o não ali que pesou. Porque aqui, ó, quando a gente vê que sintetiza, a gente pode dizer que ele sintetiza um artefato social, porque pensa assim, ó, o que é um carrinho? Um carrinho pequeno, vamos dizer assim, é uma síntese de um carro grande que existe socialmente. Então, tá certo dizer que o brinquedo sintetiza um artefato social? Sim. Não está querendo dizer aqui que ele diminui, sabe? Essa questão de diminuir possibilidades. Mas pensa sempre assim, o brinquedo é sempre uma imitação de algo que existe na sociedade. É algo que já existe na nossa cultura. Então, uma boneca sintetiza uma pessoa, um bebê, por exemplo, ou uma Barbie sintetiza uma adolescente ou uma jovem, um brinquedo de pirata sintetiza um pirata e por aí vai, né? Então, o errado aqui é a questão de não contribuir, né, com o desenvolvimento, porque ele contribui significativamente, né, de forma bastante importante. E 3, quanto mais dinâmica a relação possível com o brinquedo, mais plural será essa experiência vivida? Com certeza. Com Absoluto. certeza. Muita multiplicidade de variáveis serão levantadas, uma vez que é a criança, olha só, é a criança quem confere significado ao brinquedo ao longo da brincadeira. Olha que coisa mais linda. Quem é que vai dar significado ao carrinho na hora de brincar? Se não a própria criança, né? Então, o carrinho, ele pode fazer 1000 coisas, né? Um cabo de vassoura pode ser 1000 coisas. Então, quem vai conferir ou imprimir significado ao brinquedo ao longo da brincadeira sempre é a... Deixa eu tirar o som aqui do celular.
E 4, a brincadeira é uma atividade totalmente inata. Não, não é nada. Não, Pelo contrário, né? é. Ela é uma atividade social, cultural, né? Aprendida entre as pessoas. Então, estão corretas a 1 e a 3. Então, afirmativa correta aqui, letra C. Isso mesmo. 9 aqui, ó. O que vai preencher essa lacuna aqui? O que é que apresenta contribuições que ajudam a compreender o processo de desenvolvimento das funções psicológicas? Que concepção é essa? Funções psicológicas superiores. Olha aí também, né? Outra coisa importante de quem estuda de forma bacana, né, e mais profunda. Concepção inatista, teoria existencialista. Vamos subir aqui. Teoria histórico-cultural, perspectiva comportamental e educação bancária. Qual a alternativa correta? Letra C. Letra C, muito bem, porque a gente está falando aqui, está preenchendo a lacuna, né? Ó. A teoria histórico-cultural apresenta contribuições que ajudam a compreender o processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Aqui está o termo-chave, né, para responder. A próxima selecionada é a número 11. 11, ok. Número 11. À luz do que indicam os estudos de Vygotsky, é uma seleção de Vygotsky aqui. Para que se compreenda o desenvolvimento e a aprendizagem, é preciso considerar 2 níveis de desenvolvimento, o real e o potencial. Perfeito. Sobre o desenvolvimento potencial, é correto afirmar: A. Refere-se ao conjunto de atividades que consegue desenvolver sozinha, assim não necessita mais ser ensinada? Não. Qual é esse nível de desenvolvimento aqui? Esse é real. Nível de desenvolvimento real. Vincula-se ao conjunto de atividades que a criança não consegue realizar sozinha, mas que, com a ajuda de alguém que lhe dê algumas orientações adequadas, um adulto ou uma criança mais experiente, ela consegue resolver. Esse é o proximal, né? O potencial. Esse é o Potencial? Como é que é? O desenvolvimento proximal? Vou deixar vocês pensarem mais um pouquinho, vou passar aqui. Vincula-se à potencialidade que a criança tem, diz respeito à inteligência que é inata e se refere a fatores hereditários, perspectivando os dons e talentos que devem ser aprimorados nas instituições de educação. Dá para voltar? Sim. Peraí. Aqui, ó. Vincula-se à potencialidade que a criança tem, diz respeito à inteligência que é inata e se refere a fatores hereditários, perspectivando os dons e talentos que devem ser aprimorados nas instituições de educação. Eu estou bem confusa por causa dessa expressão inata, professora. Se a gente falou tanto sobre isso, eu me confundo um pouco. A questão dessa expressão inata. O que é uma coisa inata? Dizer que a inteligência é inata significa que lá daquela primeira concepção que a gente viu, que era a concepção inatista. Oi? Eu sei, tu explicou. É que tá. Eu estou me lembrando da aula, só que eu não quero dar uma resposta errada na hora da minha explicação. Inata que já nasce pronto, mas não é essa a questão que a gente está discutindo. Tá, mas aqui é uma questão e eles vão colocar na questão que eles quiserem, certo? Mas o que é importante vocês terem claro, né? Quando diz assim, ó, que a inteligência é inata, significa dizer que a criança já nasce inteligente. Já nasce com ela. Então, que a inteligência é inata, que as habilidades são inatas, que aquela questão, né, de filho de peixe, peixinho que só vai ser inteligente, filhos de pais inteligentes.
Então, assim, Foi isso Vygotsky que eu é um lembrei. Foi isso que... artista. O Vygotsky, a teoria dele diz que a pessoa nasce pronta e aí então não adianta se fazer nada porque a inteligência é inata, então não tem o que fazer. Ele não fala isso. Não, não. Pelo contrário, né? Ele Ao considera as questões contrário. biológicas, ele considera as questões orgânicas, mas ele diz que, tanto é que a gente viu agora há pouco, que tem 2 nascimentos, né? O biológico e o cultural. Então, ele não desconsidera as características com as quais a gente nasce, não considera, inclusive, que a gente traz de desenvolvimento ao longo da nossa espécie, porque tem coisas que a gente já nasce realmente sabendo, como, por exemplo, os bebês nascem sabendo sugar, ninguém precisa ensinar, já sabe, numa situação de risco, né, faz assim para se defender, sabe... a habilidade de preensão, né? De segurar o dedinho. Que mais? Se você colocar um bebê numa piscina, ele vai saber nadar, que são reflexos que a gente traz de desenvolvimento ao longo de séculos, né, da nossa espécie. Então, claro que ele considera, mas ele não diz que a gente nasce pronto como a teoria inatista. Então, jamais, numa questão que a gente está falando aqui sobre Vygotsky, vocês vão levar em conta que olha só, diz respeito, tá aqui, ó, diz respeito à inteligência que é inata, e se refere a fatores hereditários, olha só. Então, não importa nem que ele está dizendo antes do potencial que a criança tem, está dizendo aqui que a inteligência é inata, isso aqui não cabe em Vygotsky de jeito nenhum, né? Então, a gente já desconsidera essa, tá? E depois, né, refere-se ao potencial geralmente adquirido no meio do qual a criança está inserida. Assim, tem mais potencial para aprender a crianças cujos pais demonstraram inteligência emocional em suas trajetórias escolares. De novo, ó, tem mais potencial para aprender a criança cujos pais demonstraram inteligência emocional em suas trajetórias escolares. Aqui, de novo, a gente está falando de uma categoria inata ou inatista. Só com outras palavras, né? Exatamente. Eu não vou ter potencial para aprender mediante o comportamento ou a inteligência emocional dos meus pais quando eles foram alunos, gente. Não tem o menor cabimento isso, né? Mas as teorias inatistas diziam isso. Então, gente, isso tem a ver com concepção inatista, não tem nada a ver com a concepção histórico-cultural, ou com a teoria histórico-cultural, tá? E depois, vincula-se ao conjunto de atividades que a professora propõe. Assim, quanto mais atividade, melhor a aprendizagem. Vygotsky vinculou algum nível de desenvolvimento em relação às atividades que uma professora ou professor propõe? Quando ele falou de desenvolvimento real, potencial e zona de desenvolvimento proximal, ele falou alguma coisa em número de atividades? Não. Então, é bem importante, gente, assim, ó, retomar a essas questões, assim, né, que são conceitos muito chaves, são questões, essa é uma questão que ela é um pouco mais complexa, porque ela é grande, né, como vocês falam, que isso ajuda a confundir, porque traz muitas informações, mas quando vocês têm internalizado os conceitos, pelo menos assim, os conceitos básicos, né, do que cada um desses 3 desenvolvimentos aí significa, é fundamental para não perder muito tempo com questão, tá? Então, aqui, ó, o que é importantíssimo saber, assim, a grosso modo, de forma bem simplória, a zona de desenvolvimento real é tudo aquilo que a criança já sabe fazer sozinha. Pensa numa zona como uma gaveta, tá? A zona é uma gaveta. A zona de desenvolvimento real, ou o nível de desenvolvimento real, então pense em nível ou zona como gaveta, para ficar mais claro. Então, o nível de desenvolvimento real é uma gaveta.
O que que tem nessa gaveta? Tudo que você já sabe fazer sozinha. Então, abre lá sua gavetinha de desenvolvimento real e enxerga algumas coisas. O que que você já sabe fazer sozinha, que você não precisa que ninguém te ajude? Você não precisa de nenhuma orientação de ninguém, não precisa de dica, você já sabe fazer sozinha. Então, o que que vai estar nessa gaveta de desenvolvimento real? Né? De repente, fazer um arroz, sim, mas fazer um risoto, não. Eu não sei fazer um risoto. Fazer um arroz, eu sei. Eu sei fazer um feijão, tá lá no desenvolvimento real, mas eu sei fazer uma feijoada? Não, então não está na gaveta do desenvolvimento real. E por aí vai, de qualquer coisa da vida. Tudo que você sabe fazer sozinha, que você não precisa da mediação, da orientação de ninguém, está na sua gaveta de desenvolvimento real. Tudo que você não sabe fazer sozinha, mas que você dá conta de fazer se alguém te ajudar, está na tua gavetinha do lado, que é a gavetinha de desenvolvimento potencial. Tudo que você não sabe fazer, que você precisa de mediação, mas que não está assim num campo tão distante. Por exemplo, se vocês tiverem hoje uma mediação, vocês conseguem amanhã ir pilotar um foguete? Conseguem ir lá para a NASA e já sair, virar um astronauta, assim? Mesmo que eu conseguisse, eu não ia. Eu prefiro botar o pé no chão. Vamos pensar assim, isso está tão longe, né, de acontecer, que não está na gaveta ali do potencial, pelo menos não neste momento. O que está na gaveta do desenvolvimento potencial? Aquilo que você já tem potencial para adquirir, mas que você ainda precisa que alguém esteja ali de mãozinha dada com você para abrir essa gavetinha. Porque você não consegue sozinho. Você precisa de mediação, você precisa que alguém te ajude, que alguém te oriente. Então, se alguém for me dizendo o que eu preciso para fazer uma feijoada, eu faço. Se alguém for me dizendo como que faz um risoto, eu faço. Se eu olhar uma receita no Google, eu faço. Então, isso está na tua gaveta do desenvolvimento potencial. Então, isso é básico, gente, para vocês entenderem. Agora, entre uma coisa e a outra, existe um espaço, uma ideia, uma concepção, uma coisa que é subjetiva, né, que não é físico, que é a zona de desenvolvimento proximal. Por que é proximal ou iminente? Lembram que eu trouxe esse conceito de iminente, né, da tradução da Zoya Prestes? Por que é iminente? Porque está muito perto de você conseguir puxar a gaveta. Então, o que a pessoa mais experiente vai te ajudar? Vai ajudar a abrir essa gavetinha do potencial e te ensinar aquilo ali que você precisa para você tirar a feijoada do potencial e jogar na gavetinha do real. E aí você já não vai mais precisar de apoio. Então, tudo que está vinculado às questões que você precisa de ajuda para fazer, mas que daí você consegue, está nesse nível de desenvolvimento potencial. E a zona de desenvolvimento iminente lembrem sempre da ponte. A ponte é um baita exemplo, que de um lado da ponte está o real, pensa numa gavetinha no real, de um lado da ponte. Do outro lado da ponte está a gavetinha do potencial. E atravessar a ponte é a zona de desenvolvimento proximal. Então, é ali na ponte que vai ter a mediação. Que é simplesmente, se a gente for pensar, é o fato do que eu estou fazendo aqui agora. A gente está atravessando a ponte. Eu estou atravessando a ponte junto com vocês, eu estou ajudando a abrir a gavetinha do potencial, para a hora que você internalizar isso, que você não precisa mais de mim, já vai estar lá na tua gavetinha do real. Esse é o objetivo do ensino, né? Então, aqui como vocês falaram, se refere ao conjunto de atividades que a criança consegue desenvolver sozinha, que ela não precisa mais ser ensinada, está em qual gavetinha? Na gavetinha real. Agora, vincula-se ao conjunto de atividades que a criança não consegue realizar sozinha, mas que com a ajuda de alguém que lhe dê algumas orientações, seja um adulto ou uma criança, ela consegue resolver.
Fica mais claro para vocês? Que é justamente o que a gente falou. Tudo que você, ou a criança, ou seja, quem for, não consegue realizar sozinho, mas que com ajuda, orientação, ela consegue estar onde? Na zona de desenvolvimento potencial. Na zona de desenvolvimento potencial, ou nível de desenvolvimento potencial. Tá, agora uma dúvida entre tudo isso aí que tu falou, se no caso aqui na hora da prova lá, né, tiver nível de desenvolvimento proximal, é a mesma coisa que potencial, certo? Não, não é. Não, pois, não? Não, porque o potencial é a gaveta, né? É tudo que você precisa de apoio para fazer. A zona de desenvolvimento proximal é esse momento que acontece ajuda. É A ajuda. mediação. Então, o momento da mediação, O então. momento iminente é onde acontece a mediação do professor ou do sujeito mais experiente. Então, tá, entendi. Tá? Então, assim, ó, pode pensar aí numa. Voltando ao exemplo da gaveta, então, uma gaveta é o real que você abre sozinha. A outra gaveta é o potencial que você não consegue abrir sozinha. Uhum. Quando alguém vai te ajudar a abrir a gaveta, instaure em você a zona de desenvolvimento proximal. Entendi. O teu psicológico, Uhum. as tuas questões psicológicas superiores vão fazer com que você atenta àquilo, concentrada àquilo, você consiga ir aprendendo com essa ajuda. Entendi. Então, é esse espaço que a gente chama de espaço, ou a ponte, que é bem, assim, uma metáfora, né? Porque não é, nada disso é físico, né, gente? Tá tudo aqui, ó, interno, tudo isso é processo psicológico. Uhum. Então, pensa que a zona de desenvolvimento proximal é quando alguém chega e fala assim, quer ajuda para abrir a gaveta? Eu posso te ajudar. Eu sei fazer isso, eu vou te ensinar. No momento que vai acontecendo essa mediação, as suas funções psicológicas aí, elas vão ficar, vamos dizer assim, trabalhando, e esse movimento cerebral, psicológico, cognitivo, Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal, porque você está se aproximando de real. Aprender a fazer aquilo. Do real, daí no caso, né? Quando você aprende, você troca de gavetinha, né? Uhum. Entendi. Perfeito. Uhum. Tirou a minha dúvida. Que bom. Então, agora foi para a gavetinha do real, tá vendo? Ok. Já entrou. Quando você ficou prestando atenção, era a zona de desenvolvimento proximal ali, ó, latente, viva, aberta. Aí eu faço a mediação como sujeito mais experiente nesse quesito, né? E aí, então, agora eu te ajudei a abrir a gavetinha que ainda estava no potencial, não estava tão assim, ainda precisava de uma orientação, e agora entendeu, foi para o real. Ok, perfeito. Agora, qual que é? A gente está na... 12 também é legal. Ué? Eu ia dizer, por que está tudo vermelho aqui? Prof, então a número 9, a resposta correta é B. B. Não sei mais se é a 9, não, é a 11. A gente estava A na 11 11. é B de bola. Tá, então, 11. Desculpa. É 11? Isso. Sim, essa que a gente está falando dos níveis de desenvolvimento, sim. Tá aqui, ó, 11. Peraí, só um pouquinho, por favor. E qual foi... Tá, é que eu... Depois eu libero o gabarito, Val. Não te preocupa. Beleza, tudo bem. Só queria anotar, tudo bem. É porque agora é para eu não voltar aqui, mas eu posso olhar aqui na minha... Não, tudo bem. Então, a 9 é... Foi a C. Foi a teoria histórica cultural. A 9 é C e a 11 é B de bola. Isso. Agora nós vamos para a 12. Que eu já pulei aqui, já me perdi toda. Aqui. 12. Para a corrente histórico-cultural, é essencial no processo de desenvolvimento humano e constituição do pensamento teórico a... Eu coloquei a letra E, que é mediação semiótica. Não sei Tem se está mais? certo.
E aí eu falava muito para vocês, né? Por isso que eu fiz questão de trazer essa questão. Porque a gente tem aqui a mediação, ela pode ser por instrumento e ela pode ser por signos, como é a que a gente está fazendo aqui, por signo, porque eu não estou ali do lado de vocês ajudando a fazer a feijoada, né? Mostrando as coisas e a gente não está usando nenhum instrumento concreto. A gente está usando signos, que são palavras, que é escrita, leitura, conversa, tudo isso é signo, porque nada disso é concreto, né? Então, quando a gente tem essa mediação por signos, ela pode ser chamada de semiótica, ou vou colocar aqui também em maiúsculo, simbólica, né? Ou simbólica, que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa que por signos. Então, se tivesse qualquer uma dessas palavras aqui, estaria correto. Então, essa questão da mediação para Vygotsky, seja como for, aqui no caso eles trouxeram a semiótica, é fundamental para o processo de desenvolvimento humano e para a constituição, né, desse pensamento teórico, né, que é, por exemplo, como a gente está fazendo aqui. Eu estou sendo o sujeito que faz a mediação com vocês, através, né, de questões de signos, então, ou seja, eu estou aqui fazendo mediação simbólica, semiótica, ou através de signos, para contribuir para o pensamento teórico de vocês. Com isso, eu contribuo para a sua aprendizagem e, consequentemente, para o seu desenvolvimento cognitivo, conforme pontuou Vygotsky, certo? Uhum. Então, número 12, letra E. 14 também selecionei, também achei importante. Está aqui do lado. Tá bom para vocês visualizarem? Para mim tá ótimo, eu estou com a impressão, né? Eu não estou pela tela. Agora eu perdi, fui aumentar, me lasquei. Peraí, 14. Aqui, vamos lá então, 14. Estudos revelam que um dos conceitos fundamentais presente na teoria da atividade é a... Ação. Uhum. Por quê, gente? Lembra? Ai, agora? E de onde que vem isso? Por que teoria da atividade está aqui, né? Vou fazer um resuminho rápido, tá? Por isso que eu fiz questão de passar por essa, para não dar só resposta, também só o gabarito. Teoria da atividade é uma teoria que é um braço, é um desdobramento da teoria histórico-cultural. Quem desenvolveu a teoria da atividade foi Leontiev, que é um seguidor de Vygotsky. Vygotsky morreu super jovem, né, com tuberculose, aos 37 anos, e né, já tinha feito aí, então, né, uma teoria incrível, maravilhosa, e aí, então, ele já tinha, né, alguns colegas com ele, como Leontiev, como Luria, como Davidov, como Rubinstein, e aí, então, eles deram sequência à teoria histórico-cultural, e aí eles foram dando seus desdobramentos, né? A gente pode dizer que esses autores são discípulos, ou são seguidores, são postulados de Vygotsky, tá? A teoria da atividade fala da importância da atividade para desenvolver o pensamento. Então, a ação, nesse contexto da teoria da atividade, ela é fundamental. E ela traz justamente assim, ó, a importância de partir da atividade e não da teoria. O que é atividade? É uma ação que a pessoa vai desenvolver. Então, por exemplo, sei lá. Você só vai dar uma aula. Zéza, essa expressão ação, eu poderia
substituir por experiências? Não, Quanto porque ele mais falou experiência... justamente, poderia, mas não é o que aparece na teoria. A teoria da atividade, ela vai falar em ação como a ação acontecer antes do conhecimento teórico. Então, primeiro você joga a pessoa para fazer. Então, faz a feijoada aí do teu jeito. E depois eu te explico como faz. Então, ou seja, é o estudante ou o sujeito que está vivenciando a aprendizagem, a gente pode substituir pelo nosso entendimento, por experiência, né? Mas, de novo, na teoria vai falar em ação. Então, você age como, por exemplo, tem que construir. O professor passa um trabalho, por exemplo, né? De história. Um grupo traz questões da vestimenta da Idade Média, o outro vai trazer a cultura, o outro vai trazer os filósofos, o outro vai trazer a igreja, o outro vai trazer o feudalismo, enfim. Mas, professor, o que é isso? Não sei, vocês vão fazer. E depois eu vou fazer as mediações. Então, a teoria da atividade, ela é contrária a tudo aquilo que a gente vivenciou, por exemplo, né, na escola, de primeiro a teoria, depois a atividade. Não era assim? Primeiro a gente lia o texto e depois fazia as atividades. Primeiro lê o que é as características da Idade Média, daí vai fazer um trabalho. O primeiro lê o que é o relevo, que tipos de relevo que existem, e depois a gente faz maquete. A teoria da atividade traz a importância da ação, porque Vygotsky falou muito da importância do trabalho, que a gente começou a se desenvolver mais enquanto humanos, né, que a humanidade começou a se desenvolver mais, pelo fato de, por exemplo, né, você está aqui, de um lado do rio, e do outro lado do rio tem comida, e tem aqui uma coisa que corta, tem uma árvore, e aí essa ação de fazer o barco para buscar a comida que está, sei lá, do outro lado, que faz com que a gente vá desenvolvendo cada vez mais cognitivamente. Então, a teoria da atividade, ela traz essa reflexão, que a ação é muito mais importante para dar início ao processo, é muito mais fundamental do que iniciar com teoria. Então, primeiro a atividade, depois a teoria, para fundamentar, para esclarecer, para nortear, para fazer essas mediações, tá? Então, aqui, vou até colocar aqui o nome dele, porque... Opa, vou colocar maiúsculo aqui, Leontiev. Porque é fundamental, porque assim, quando vocês virem esse nomezinho aqui, ó, Leontiev, ou vocês virem Lúria, ou Davidov, ou Rubinstein, qualquer um dos nomezinhos aqui, é importante, vocês podem vincular as ideias deles à teoria histórico-cultural, tá? Que no caso da teoria da atividade, é o bonitão aqui, ó, Leontiev, que desenvolveu, tá? Então, aqui, um conceito fundamental na teoria da atividade vai ser a ação. O que mais? A 16 é bem simples, mas eu coloquei aqui só para relembrar, que são os estágios ou as etapas de desenvolvimento segundo Piaget. Então, quais são as etapas de desenvolvimento segundo Piaget? Período sensório-motor, período das operações formais e período das operações concretas. B, período pré-operatório, período das operações formais e período das operações abstratas. C, sensório-motor, pré-operatório, período das operações concretas e período das operações formais.
Ou D, sensório motor, pré-operatório e operações concretas? Letra C. Letra C, pessoal. Isso aqui também tem que estar aí já, ó, na ponta da língua, hein? Agora nós vamos para a 20. De acordo com Vygotsky, a noção que possibilita dizer que o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento, conhecida como... Essa é boa também. Zona de desenvolvimento. Tá fácil porque só tem essa aqui que fala de Vygotsky, né? Mas é importante olhar para essa questão como olha para a ponte, para aquela imagem da ponte da aula. Porque o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento, né? Então, ou seja, se a mediação, ela vai, como eu falei para a Mareli ali, eu estou aqui fazendo a mediação, que está promovendo a mediação, aí a Mareli estava ali com as zonas de desenvolvimento proximal, né, latente, aberta, para justamente, né, promover o aprendizado que vai levar ao desenvolvimento. Então, ou seja, para Vygotsky, para ter desenvolvimento, precisa ter aprendizagem. Para ter aprendizagem, precisa ter mediação com o sujeito mais experiente. E onde que isso acontece, em que momento que isso acontece? Nesse momento que ele chamou de zona de desenvolvimento proximal. Então, por isso, a alternativa correta aqui, letra C. Agora, 22. 22? É. Tá. Eu já para resposta. Analise as afirmativas abaixo de acordo com a concepção de brincadeira desenvolvida pela teoria histórico-cultural que tem em Vygotsky seu grande expoente. 1. Na brincadeira, a criança opera com significado separadamente do objeto, mas o significado é inseparável da ação do objeto real. O que vocês acham disso? O que vocês responderam? Vamos dizer assim, né? Porque eu estou contando aqui que todo mundo fez, né? Responderam o quê? Olha, eu vou dizer para ti que essa daí eu fiquei toda embaraçada. Embaraçada? Difícil, né? Ficou bem confusa essa daí. Então, olha só, na brincadeira, a criança opera com o significado separadamente do objeto, mas o significado é inseparável da ação com o objeto real. Isso nada mais é, gente, do que dizer que a criança, a gente viu agora há pouco, que a criança é que imprime ou que dá significado ao brinquedo na brincadeira. Tá. Então, como ela vai brincar com o brinquedo, é algo que é dela, ela vai dar ali um significado. Então, é como a gente pensar no cabo de vassoura que vira o cavalo, ou na tampa da panela e a colher de pau de cozinhar, que vira um instrumento musical. Então, quando na brincadeira a criança opera com significado separadamente do objeto, significa justamente que a colher de pau não é uma, sei lá, como é que é o nome daquele negócio que toca a bateria? Sempre esqueço. Baqueta, eu acho. Não, o pauzinho que... A baqueta? Baqueta, né? Então, a colher de pau não é uma baqueta. Então, o significado está separado do objeto. É Sim, como porque... a gente via usar a cadeira como escada é tirar da cadeira o seu significado, porque ela não é feita, ela não foi pensada para a gente usá-la como escada, foi pensada para a gente sentar. Usar uma régua como uma tesoura é tirar da régua o seu significado.
A criança faz isso na brincadeira. Então, operar com o significado separadamente do objeto significa que ela não necessariamente vai usar o objeto da forma primeira que ele existe. O cabo de vassoura é cavalo ou é um cabo de vassoura? A vassoura serve para varrer a casa. Uma vassoura é uma vassoura, um cavalo é um cavalo. A gente já aprendeu isso culturalmente. Quando a criança pega a vassoura e faz de conta que é um cavalo, ela está imprimindo, ou está operando com significado separado do objeto, porque aquilo não é um cavalo. Mas, ao mesmo tempo, o significado é inseparável da ação com o objeto. Olha que impressionante, né? O significado é inseparável da ação, porque naquele momento o significado que ela está dando na ação de brincar é que a vassoura é um cavalo. Então, percebam que o significado é diferente do real, do objeto real, mas é inseparável da ação da brincadeira da criança, né? Então, se ela está usando aquilo, se ela usa uma caixa como um carro, então é claro que a caixa não é um carro, então o significado da caixa está separado do da sua realidade. Mas, ao mesmo tempo, nunca vai estar separado do que a criança está fazendo de conta. É por isso que o faz de conta, o jogo simbólico, é tão importante, para trazer esse desenvolvimento, né, na criança, e é por isso que esse espaço, né, de brincar livremente e de fazer de conta é super importante, porque é isso que faz com que a gente, na fase adulta, a gente pense em hipóteses, pense em possibilidades. Ah, eu não tenho uma tesoura, eu preciso cortar esse papel. Mas, poxa, eu tenho uma régua. Ah, eu não tenho um guarda-chuva e tá chovendo um pouquinho, mas eu tenho uma pasta, eu ponho na minha cabeça para proteger um pouco, sei lá, meu cabelo, meu óculos, né? Então, é a brincadeira que traz isso. Então, a gente separa o significado real dos objetos, mas sempre vai estar. Então, quando eu faço isso aqui para me proteger um pouquinho, é claro que isso aqui não é um guarda-chuva. Então, é claro que o significado da pasta está sendo diferente do real, mas está vinculado à ação que eu estou dando. Entendem? Então, ficou claro ou não? Não, ficou claro, sim. Tentei ser o mais claro possível. Eu até, na verdade, eu vi todas as questões, né? Eu não assinalei nenhuma, mas na minha linha de raciocínio, a única que eu teria excluído, se eu tivesse que assinalar, eu só excluía 2. A 2, vamos ver. Na brincadeira, a criança opera com objetos como sendo coisas que possuem sentido. Opera com significados das palavras que substituem os objetos. Por isso, na brincadeira, ocorre a emancipação das palavras em relação aos objetos. Mareli só está dizendo o que a primeira assertiva já falou, só que de forma diferente. Então, ela vai aqui, né, operar com os objetos como sendo coisas que possuem sentido, né, por exemplo, né, então, vou usar o mesmo exemplo, né, a vassoura, que virou um cavalo, então, ela usa esse objeto, dando sentido para esse objeto, né, opera com significados das palavras que substituem os objetos, então aquilo não é vamos lá, cavalo, ela não vai dizer vamos lá, cabo de vassoura. Ela vai dizer vamos lá, cavalo, pocotó, pocotó, e vai, sei lá, dar uma chicotada na vassoura, como se fosse o cavalo. Então, todo esse significado que ela imprime, né, a esse objeto, vai estar de acordo com o significado que ela está dando. Toda ação vai estar envolvida com esse significado que ela está dando para aquele objeto naquele momento. Pode ser que depois esse mesmo essa vassoura, enfim, esse cabo de vassoura, se transforme, sei lá, o que poderia ser? Uma vassoura. Ah, uma vara para daquele salto à vara, por exemplo. Vai usar para isso. E poderia dar infinitas possibilidades, né, de brincadeira, tá? Ou como uma barreira para saltar,
várias coisas, né? O cavalo, que uma hora o cabo de vassoura é cavalo, outra hora pode ser a barreira que o cavalo vai pular. Então, a criança vai imprimindo, né? Vai dando aí aos objetos o significado que ela necessita naquele momento, porque ela quer brincar de determinada coisa, né? Então, e por que ocorre a emancipação das palavras em relação aos objetos, né? Justamente porque ela vai trazer essas palavras de acordo com os significados. Então, emancipar é trazer primeiro, né? Então, por exemplo, emancipar uma pessoa é fazer uma pessoa com menos de 18 anos, fazê-la ter 18 anos, né? Através de um documento, por exemplo. Ou o que mais? Você ser um cidadão emancipado é você ser conhecedor dos seus direitos, seus deveres, né? Sociais. Emancipar as palavras em relação aos objetos é justamente assim, né? Essa importância de trazer essa mudança de significado. Então, é a criança quem decide. Então, ela decide, então ela está emancipando isso, né? Porque é ela quem transforma a vassoura no que ela quiser. Então, a emancipação das palavras, o que importa é a palavra que ela vai dar. Ou aqui poderia ter a emancipação dos significados em relação aos objetos, né? Então, ela vai fazer com qualquer objeto o que ela quiser. Então, por isso essa palavra, né, de emancipação, porque ele não é aquilo, mas ele vai se transformar no que ela quiser, porque ela quer, e na brincadeira, o faz de conta permite isso tudo, tá? Mas acho que foi essa palavra mesmo, emancipação, que me deixou meia torta das ideias. Coloca assim como primeiro, como antecipar. Já coloquei aqui. As coisas, né? Então, primeiro vem as palavras. Primeiro é o que ela quer, depois sim. O sentido real do objeto, tá? Entendi. 3. O primeiro paradoxo da brincadeira é que a criança opera com o significado separadamente, mas numa situação real. De novo, a mesma coisa, né? Só para complicar vocês. Mas é isso, né? Esse paradoxo que vai dizer que ela opera com significado separado do objeto, mas nunca está separado da situação real. É justamente o que está dizendo aqui na primeira. Isso é um paradoxo, porque ela opera com significado separado do objeto, porém o significado está sempre junto com a ação, né? Então, isso é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que está separado do objeto real, está vinculado ou é inseparável à ação que a criança está dando, tá? Ok. Certa também. E 4, a brincadeira dá à criança uma nova forma de desejos, ou seja, ensina a desejar, relacionando o desejo com o eu fictício, ou seja, com o papel na brincadeira e a sua regra. Perfeito também. Mesma coisa, então todas estão certas. A gente já falou, por exemplo, né, aqui, o eu fictício é o eu que anda a cavalo, é o eu que toca um instrumento musical, é o eu que pilota um carro, é o eu que sou médico, é o eu que sou mamãe, eu sou papai. E nada disso é real, né? É tudo fictício. Então, com isso, a criança vai, inclusive, nesse movimento de brincar e de fazer de conta, vocês podem ter questões também que vão dizer que essa brincadeira ou imprimir esse significado, né, na ação diferente do objeto, também permite à criança a internalização de papéis sociais. Então, assim, quando a criança brinca de fazer comidinha, ela não é capaz ainda, por exemplo, de cozinhar, de fazer uma comida de verdade. Mas quando ela brinca de fazer comida, ela está internalizando o papel social, cultural de fazer comida. E ela vai fazer a comida como acontece na cultura dela. Ela vai comer como acontece na cultura dela. Então, se ela vê, por exemplo, pessoas comendo numa bacia, todo mundo com a mão, na brincadeira, muito possivelmente é o que ela vai vivenciar, é o que ela vai demonstrar. Se ela vê sempre em casa as pessoas colocando a mesa
toalha, prato, talher, copo, ela vai reproduzir isso também e ela vai internalizando a cultura que ela vivencia, então ela vai se apropriando disso. Eu dei o exemplo para vocês, quando eu falava sobre isso, do como é comum na nossa cultura, entre mães e pais, o número de abandono, né, dos filhos é muito maior de pais do que de mães. É muito mais fácil, ou mesmo que não seja de abandono, mas dentro de uma família, quem mais que cuida da criança? A mãe ou o pai? Normalmente, né? Não dá para generalizar. Mas se a gente for pensar em uma grande porcentagem, quem mais assume o papel de cuidar do filho é a mãe do que o pai. E aí a gente leva isso para a nossa cultura e a gente pode pensar lá atrás. Quantas meninas brincaram de boneca na nossa infância e quantos meninos brincaram de boneca na nossa infância? Então, quem mais internalizou o papel de cuidar de um bebê? Meninas ou meninos? Percebem? Então, né, quando tiver questão também que fala sobre esse aprendizado de papéis sociais, ou que a criança também, né, é capaz de vivenciar na brincadeira, papéis que ela não pode desempenhar na realidade, é isso, ela não é mãe, ela não é pai, mas ela pode brincar que ela é mãe. Ela não é médica, mas ela pode brincar que é médica. Pode brincar que é astronauta, mas na realidade ela não pode. Então, por isso é importante demais, né, para Vygotsky, o papel da brincadeira para o desenvolvimento infantil, que vai, né, ajudar o nosso desenvolvimento aí para a vida inteira. Beleza? Então, aqui também está certo. Então, é 1, 2, 3 e 4, letra A. Uhum. Ok? Letra A, ok. Ui. Depois eu salvo. Tá, agora. A 23 eu também selecionei. Aqui é a que eu mais selecionei, que eu achei muito boas, assim, a maioria é sobre Vygotsky, mas eu acho que tendo tudo isso internalizado já é uma grande coisa. Então, aqui 23, analise as afirmativas abaixo de acordo com a teoria histórico-cultural no que se refere ao desenvolvimento e à aprendizagem da criança. 1. A ação de aprender é fonte de desenvolvimento, pondo marcha numerosos processos que não seriam desenvolvidos no sujeito se não houvesse um processo de aprendizagem. Acho que foi a Sol que falou, né, das palavras difíceis, né? Então, aqui, a ação de aprender é fonte do desenvolvimento para Vygotsky? O que promove o desenvolvimento? Ação, né? A aprendizagem, né? Sim, sim, sim. Eu só vou me desenvolver cognitivamente, Se eu atingir a inclusive aprendizagem. como pessoa humana, se eu aprender as Sim. coisas da minha cultura com outras pessoas. Sim. Então, sim, a ação de aprender é fonte de desenvolvimento. A ação de aprender é o que gera o desenvolvimento, é o que promove o desenvolvimento. E sim, ela põe em marcha, ou seja, né, põe em marcha, pensa aí no carro, né, primeira, segunda, terceira, da velocidade, da potência, né, faz deslanchar numerosos processos que não seriam desenvolvidos se não tivesse um processo de aprendizagem. Então, corretíssima, né? Se não tiver aprendizagem, a gente não tem desenvolvimento. Isso é básico, básico, básico também para Vygotsky. Sem aprendizagem, lembrem daquelas crianças que não cresceram com pessoas. Elas não se apropriaram da cultura, elas não aprendem nem a falar, porque elas não tiveram aprendizagem humana. E aí elas não vão se desenvolver nos seus processos psicológicos superiores, elas vão se desenvolver como os animais com os quais elas viveram, né, ou conviveram, tá? Então, 1, ok. 2.
A aprendizagem e desenvolvimento da criança, ainda que diretamente ligados, nunca se produzem de modo simétrico e paralelo. O que vocês responderam aqui? A aprendizagem e desenvolvimento são diretamente ligados. A gente falou, inclusive, né, na aula passada, eles são interdependentes. Um não acontece, né, sem o outro. Falei já várias vezes também que, de forma simplória, a gente sempre vai dizer que, para Vygotsky, primeiro tem que acontecer a aprendizagem e depois vem o desenvolvimento. Ou seja, que sem aprendizagem não tem desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais desenvolvimento cognitivo eu tenho, maiores são as minhas possibilidades de novas aprendizagens, inclusive de aprendizagens mais complexas. Então, são diretamente ligados, são interdependentes, né? Porque eles vão se dando aí nesse processo ao longo da vida. A gente vai acontece isso o tempo todo. A cada coisa que eu aprendo, eu me desenvolvo um pouquinho mais cognitivamente e assim sucessivamente, né? E eles nunca se produzem de modo simétrico e paralelo. Isso é muito legal da gente pensar aqui. O que é simetria, né? E o que é paralelo? Então, simétrico pensa aí, sei lá, né? Tu vai fazer um desenho, sei lá, de uma borboleta. Uma borboleta que é simétrica, ela vai ter os dois lados iguais, né? Por exemplo, o nosso corpo não é totalmente simétrico, porque a gente tem um lado um pouquinho diferente do outro. Um pé um pouquinho maior que o outro, um braço um pouquinho, né? Enfim. Então, não é totalmente simétrico, mas simetria é a gente pensar que é igual. Os dois, que aprendizagem e desenvolvimento, ser simétricos e paralelos, acontece igualmente, da mesma forma, né? E a gente não pode dizer isso. A gente pensar isso é a gente pensar naquela coisa linear, né? Que a aprendizagem e o desenvolvimento vão se dar sempre lado a lado, dessa forma simétrica, linear, desenhadinha, igual. A gente não dá nem para saber isso, porque é tão subjetivo, porque não é concreto, né? Não dá para você medir. Não dá para você medir com uma régua a aprendizagem e o desenvolvimento para ver se eles estão iguais. Né? Não existe isso. Então, eles nunca vão se produzir de modo simétrico ou paralelo, ou nem mesmo, né, com possibilidade da gente aferir se poderiam ser ou não, né? Justamente porque isso é subjetivo, é um processo psicológico, né? Não é concreto para a gente poder perceber isso. Então, certo também. 3. A aprendizagem na educação infantil, sobretudo no que se refere aos bebês, em geral, partem do zero. E aí? Essa eu vou deixar para vocês. Eu gostei dessa. Qual é? Certo ou errada essa? O bebê chega na escola, a gente considera ele como uma página em branco? Uma O bebê tábua rasa? Não. tábula Não. rasa? Tábula rasa? Não. Não, Ele né? já. Não, não. O que me chamou a atenção foi em geral, partem do zero. Nunca se parte do zero, se parte de alguma coisa, de alguma experiência, né? O De bebê, alguma coisa. mesmo que seja bebê, Mesmo, com certeza. ele já tem alguma Tem, história, ele já tem alguma experiência, inclusive, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não nasce pronto, como a teoria inatista disse, a gente também não nasce como uma tábula rasa, né? concordo. Isso aí. Então, a aprendizagem, mesmo que seja com os bebês, ela nunca vai poder partir do zero. Um professor nunca vai poder considerar que o aluno não sabe nada, que chegou lá zerado, né? Sim. Então, essa daqui logo está errada, né? Sim. Então, a 1 e a 2 estão corretas, então, alternativa certa, letra C. Perfeito.
A 26, eu também selecionei, porque ela fala um dos nomezinhos que eu dei para vocês, dos amiguinhos do Vygotsky. Tá. É a 26, é a 26. Não. Com relação às diversas teorias que estudam aspectos relacionados ao processo de aprendizagem e desenvolvimento humano, considere o seguinte pressuposto. O ingresso na escola, pressuposto considere o seguinte pensamento, segundo princípio, a segunda ideia. O ingresso na escola permite à criança sair dos limites do período infantil de sua vida, ocupar uma nova posição na vida e passar ao desempenho da atividade de estudo. Vygotsky fala muito sobre isso, né? Atividade de estudo, que se dá, então, né, na escola. Socialmente significativa, que lhe oferece um rico material para satisfazer seus interesses cognoscitivos, né, de pensamento, de pensar sobre o pensamento, enfim. Esses interesses atuam como premissas psicológicas para que na criança, surja a necessidade de assimilar conhecimentos teóricos. Premissas psicológicas. E aí a gente vai ter aqui, né, assinale a alternativa que indica corretamente o autor que defende esse pressuposto. E aí essa é uma questão bem difícil, né? Piaget, Freinet, Skinner, Davidov ou Montessori. Você deu o nome deles, peraí. É uma professora muito boazinha, né? Você deu, professora, lá em cima. Legal, muito querida. Você deu lá na questão 14. Eu fiz o que as bancas fazem, dão a resposta, às vezes, numa questão, uma resposta para outra. Você deu lá na questão 14. Então, quem é, Val? Davidov. Professor. Essa expressão aí. Esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Que legal. Davidov. Então, Isso. é uma questão difícil, bem difícil essa. É bem importante, né? Porque a gente não costuma estudar, mas por isso que eu dei os nomes, né? Quando vocês virem esses nomes, né? Davidov, Rubinstein, Luria e Leontiev, lembrem de Vygotsky. Eles pensavam, cada um foi dando, né? Como eu disse, os desdobramentos das suas teorias, dos seus estudos, mas eles têm a mesma base, que é histórico-cultural, tá? Então, vocês podem sempre relacionar. Eu confesso que eu nunca tinha visto ele, professora, esse nome. Assim, eu não me lembro. O nome dele é Elcolin, acho que é assim. Sabe, não. Elcolin. Mas é bom, é muito bom. Davidov. Ter essas explicações do lado. Normalmente não aparece o primeiro nome, né? Só sobrenome. Beleza? Por isso que eu queria passar por ela. Eu acho que daqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Eu selecionei 8, a 30 9, também. 10, 11, 12. Vamos passar bem rapidinho, já são 20 para as 9. Vamos passar rapidinho aqui a 30 para a gente entrar nas... As outras são menos. 30. 30? Peraí, deixa eu ver. Vygotsky compreende que o desenvolvimento infantil se orienta do plano social para o individual, estando intimamente relacionado às interações sociais que lhe são possibilitadas. Aqui é até bom a gente relembrar que, olha só, o desenvolvimento infantil se orienta do social para o individual, ou seja, ele começa nas relações sociais, então, em relações interpessoais. Quando eu me relaciono com outros, é uma relação interpessoal. Então, o meu desenvolvimento começa nesse interpessoal, que é na minha relação, na mediação com as outras pessoas, e aí eu vou internalizando tudo que eu vou aprendendo com essas outras pessoas. Quando eu internalizo, esse desenvolvimento fica intrapessoal ou intrasubjetivo, fica dentro de mim. Então, tudo que está fora de mim,
na cultura, nesse momento histórico que a gente vivencia, nessa, né, determinada sociedade, a gente vai internalizando, ou seja, o que está fora vem para dentro. Então, esse desenvolvimento nosso começa numa perspectiva interpessoal, intersubjetiva, e passa a ser intrapessoal ou intrasubjetiva, tá? Então, assinale a alternativa correta em relação ao assunto. A deficiência primária é compreendida como social e a secundária como biológica. Eu não sei se vocês lembram disso, a Mareli não assistiu às aulas, né, esse ano, mas em outros anos eu já falei sobre isso também, que Vygotsky falou da compensação social. Sim. Lembra que ele falava, então, né, que a pessoa que nasce com uma deficiência, ela não podia ser segregada da sociedade, ela não podia ser privada de aprender, muito pelo contrário, o social devia ser muito maior, muito mais amplo para essa pessoa, porque o social tinha que compensar essa limitação, essa falha, essa deficiência, ou como ele mesmo chamou, defeito, porque ele escreveu isso, falava, né, das pessoas defeituosas, porque era naquele momento histórico, né, gente? Então, a início do século XX, né? Era isso mesmo que, né, as pessoas defeituosas, retardadas, enfim. Então, a deficiência primária, ela é justamente o contrário, né? A deficiência primária é biológica, a pessoa já nasce com ela, né? Ou adquire ela. Então, a deficiência biológica é uma deficiência primária, mas pode ter uma deficiência social, que é justamente, né, quando a sociedade exclui as pessoas e não dá oportunidade para elas aprenderem. Então, aqui seria o contrário, a deficiência primária é compreendida como a biológica e a deficiência social, ou compreendida como secundária, deficiências... Ai, misturei tudo, né? Peraí. A deficiência primária é a biológica e a deficiência secundária é a social, certo? Então, não, né? É para assinalar correta, né? B, as experiências sociais não interferem na aprendizagem das pessoas com deficiência. Está incorreto. Correto. C, o desenvolvimento infantil deve anteceder a instrução, pois é somente com as funções maduras que o processo de ensino-aprendizado acontece. Também não. Muito bem, Val, justamente o contrário. Aqui está dizendo que primeiro tem que se desenvolver, para depois aprender. E isso não foi o que Vygotsky falou. Vygotsky disse que primeiro a gente aprende, né? O desenvolvimento infantil não antecede a instrução, não antecede o ensino, pelo contrário, né? É o ensino que vai promover a aprendizagem, que vai promover, então, o desenvolvimento. Quem vai falar mais sobre isso é Piaget, né? Que vai dizer que as aprendizagens têm que estar de acordo com o estágio de desenvolvimento. Aí Piaget fala, não exatamente como está aqui, mas vocês podem pensar assim, que para Piaget, a gente viu lá que são 4 estágios do desenvolvimento. Para eu ensinar para uma criança algo muito complexo como tão abstrato, né, vamos usar a palavra dele, para eu ensinar algo abstrato como 5 mais x é 20, quanto é x? Eu só posso esperar que a criança aprenda se ela já estiver naquele estágio operatório abstrato ou formal. Se ela ainda estiver no concreto, ela não vai aprender. Então, Vygotsky disse que primeiro tem que dar aprendizagem. Não é que Vygotsky vai dizer que Piaget está errado, porque eles nem conversaram. Né? Eles escreveram 2 teorias distintas, um focou numa coisa e o outro em outra. Né? Vygotsky muito mais na questão da aprendizagem, como promotora do desenvolvimento, e Piaget, por ser biólogo, né, trouxe também, além, né, do seu conhecimento da psicologia, falou dos estágios ali de desenvolvimento, ele falou muito mais de desenvolvimento. Então, ele diz que as aprendizagens propostas têm que estar de acordo com o nível de desenvolvimento, o que também faz todo sentido. Então, a gente não está aqui para dizer quem está certo ou quem está errado, mas são ideias distintas, né, entre as 2 teorias, tá? Não.
Né? Agora, então tá errado, né? D. A deficiência intelectual representa um atributo da pessoa e não um estado particular de funcionamento. O que vocês acham? Tá incorreta, professora, a letra D. Correta, né? Porque a gente costuma usar atributo como uma coisa positiva, né? Então, a deficiência intelectual representa um atributo da pessoa e não um estado particular de funcionamento, né? E, na verdade, sim, é um estado de funcionamento, né? Um estado particular, porque a pessoa com deficiência intelectual vai, né, ter um funcionamento particular, específico, diferente, né, de outras pessoas. Então, a E é preciso considerar que quanto mais limitadas as oportunidades de interação das pessoas com deficiência no seu contexto social, mais limitado será o seu desenvolvimento. Concordo. Perfeito, né? E o que ele dizia, pessoal, era que justamente tinha que ser o contrário, né? Que as oportunidades tinham que ser maiores para as pessoas com deficiência do que para as pessoas sem deficiência, justamente para ter aquela compensação social. Poderíamos até dizer que seria o nosso exemplo de hoje de inclusão. Exatamente, olha só, ele falou disso, né? Faz tempo, e a gente ainda aqui engatinhando, né? Verdade. E aqui, simples, né? As estruturas cognitivas mudam por meio dos processos de assimilação e acomodação de acordo com a epistemologia genética de... Vamos, povo! Guarda para a vida, essa tá na ponta da língua. Que autor é esse? Piaget? Piaget. Te amo, Mary. O cérebro. Ai, meu Deus. Não, porque quando fala assimilação, acomodação é Piaget, né? E outra coisa fundamental, né? Teoria, olha só, epistemologia genética. De quem é essa teoria? Ai, Deus. Isso aí tem que estar na pontinha da língua também, gente. Teoria, o nome certo da teoria do Piaget é a teoria da epistemologia genética. Nem sempre vai aparecer Piaget, vai aparecer epistemologia genética, como nem sempre aparece Vygotsky, aparece teoria histórico-cultural. Uhum. Então, essa palavra, esse termo aqui, epistemologia genética, tem que estar aí também já na gavetinha lá do real, hein? Acabou de entrar. Joga lá. Joga lá, por favor. Já foi para a gaveta. Ótimo, então. Agora, vamos ver aqui. Acho que é essa daqui. Churururu, essa daqui é qual? Essa daí é aquela que tem... 70. Vou pegar essa daqui primeiro, ó. Não, essa aqui já foi, né? Ixi. Qual já foi? Essa daqui, dos estudos vigotskianos, foi que a gente começou. Mas eu achei que ela estava aqui embaixo. Ela estava aqui como Word. Eu tirei uma daqui do PDF. Ficava aqui facinho já para eu abrir. Então, vamos nessa mesmo. Daqui a pouco eu encontro. Eu acho que eu fui tentar mudar uma outra ali de lugar e tirei a outra de 30. Então, vamos para essa daqui de 73 agora, tá? Que calor. E quais que eu separei desta? Vamos começar pela 7. 7. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa assim para ver inteira. Aqui. Então, vamos lá. Agora sobre avaliação. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais.
que vocês acham? A avaliação tem que levar em conta esse critério? Avaliação contínua, cumulativa, porque vai somando, né? Vai acrescentando, que vai desenvolvendo. Tem que ter prevalência, ou seja, é mais importante os aspectos qualitativos do que os quantitativos. E também tem que ser mais importante os resultados que o aluno teve ao longo de todo o período do ano, em relação àqueles resultados lá da prova final. Das provas finais. Está correto. Correto, né? Sim. Aqui eu acho que eu não consigo pintar. Está em PDF. Tudo bem. Vamos Tudo ver aqui. bem. A número 2. Consigo. Oh. Deu? Uhum. 2. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Isso é LDB, tá, gente? Uhum. Certa também. 3. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Claro, tudo que você conclui, né, aprovado, vai ser aproveitado. 4. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados, ou seja, organizados, pelas instituições de ensino em seus regimentos. Uhum. Certinho também, tá? Então, aqui todas corretas. Letra B. Geralmente, quando aparece todas corretas, não fica uma dúvida no final, né? Que é estranho, porque geralmente... Acha que vai ter que ter uma errada? É. Aí é onde que tem que tomar muito mais atenção. Mas não é uma regra, né? Às vezes... Sim. As pessoas dizem, nunca vai ser, ou, né? E não é assim, né, gente? Mas sim, todas merecem atenção. Na verdade, Val, quando acontece de ter uma alternativa onde estão todas corretas, enfim, na verdade, eu leio todas, buscando, de repente, né, lógico, na leitura, tentar descartar aquela que eu digo, não, essa aqui não tem jeito de jeito nenhum, daí eu vou eliminando a questão. Isso. Depois eu volto, leio tudo de novo, agora vamos lá, então essa aqui eu já sei que não vai mais, não entra no meu gabarito, e assim eu vou eliminando conforme eu vou lendo. E uma coisa boa de fazer também, ó, por exemplo, para ganhar tempo, tá? Quando você tem muita certeza, né? Você pensa que, né, como aqui, ó. A1, avaliação contínua cumulativa, nanana, eu tenho certeza absoluta que essa daqui tá certa. Ponto. Não tem Aí erro. A1 entra. Aí se entra, tu já vai eliminando aquelas que não tem 1. E assim vai. Aí eu vou lá. A A tem 1. A B tem 1. A C não tem 1. Já não é a C. Uhum. Já assim excluiu. Eu já fui excluída, exatamente. Aí vai na 2. E risca mesmo, né? Risca para não se perder. Então, você vai vendo assim, porque às vezes você nem precisa ler todas. Uhum. Estão todas corretas, sim. Mas, né, senão você já vai realmente conseguindo excluir. Vai ganhando tempo. É assim que eu faço. Show. Aí eu separei aqui, ó, a 9. Assinalar incorreta é o ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante LDB também. E é para assinalar a incorreta. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores? Certo. Certo. Essa tá certa. Quem pode ler a B? Deixa eu ver aqui. Vai ler? Posso ler? Pode ler, Mary. Pode ler, linda. Pode ler. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Ok. Certa, né? Uhum. Tranquilo. C, pode ler. O desenvolvimento da capacidade de ensinar, tendo como meios básicos e pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Não é ensinar, é aprender.
Ah, que bonita! Que menina linda! Quando eu crescer, quero ser igual a você. Isso aqui é uma pegadinha e tanto, né? Essa questão é uma pegadinha e tanto, Cara, gente. é só essa palavra que está errada, tá toda certa, mas o aprender não é ensinar, é aprender. Caraca, tem O alguma aluno coisa não está errada. lá Então, para desenvolver a capacidade de ensinar, né? gente, como eu fui ler, eu vou ler umas 3 vezes, eu gostei uma palavrinha aqui errada, né? Mas não é ensinar, é aprender. Perfeito, gente. Então, é Ai, justamente essa daqui que é tá a errado. correta, porque ela é incorreta, né? Uhum. Isso. E a D também está certinho. Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Bingo. Show. O Parabéns. que mais? Parabéns. 13, bem assim para Três? responder, ó. Se não vir a resposta na ponta da língua, eu vou encerrar a aula, hein? E aí vou me recusar a continuar aqui. Vai, Val, é contigo agora, Val. Não, peraí, calma aí. Vai A lá, professora, educação mostra três. infantil, ó, pay attention, Ah, meu Deus. muita atenção aqui, foque em mim. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até Até 5 anos. Não, os meus bebês estão com 6 anos eu vou e embora. vão para a escola. Eu vou embora, tô com Ai, fome. professora! Calma. Pauzinha. A Peraí. educação infantil será oferecida em creche. O que é creche? Pelo amor de Deus. Não, creche é antes da pré-escola. Aham. Aham, E isso, até que professora. idade? Ah, gente, eu tenho isso todo dia. Por que que meu cérebro não Gente, funciona? essa estava no último simulado. Eu falei, eu vou trazer Não, de novo. Eu tá. falei, vai vir, elas vão dizer assim, prof, para que isso de novo? Coisa chata. E não, olha aí. Educação institucional em creche. Gente, creche é de que idade? De que faixa etária? Ai, meu Deus. Creche. De 0 a 3 anos? De 0 a 3 anos, galera. Isso Obrigada. Ó, Val, eu tô aqui, aí. Val, com os dedinhos. Cala a boca. Não. Não tô nem vendo. Eu queria ver a cara da Val agora. Ai, meu Deus do céu. É porque eu fiz o inverso, meu cérebro. Gente, olha A só. obrigatoriedade é do que. Mas, Val, por que tu Não, fica indo além da questão, coração? Ai, é confuso, Quem professora. é que está falando aqui? A questão está muito clara, gente. Educação A infantil. educação infantil será oferecida em creche para as crianças de até. Aí tem que saber, gente, que creche é de 0 a 3. Vou colocar aqui, ó, creche. Já anotei. Me perdi. Anotei. Ah, aqui é PDF, não dá. Creche 0 a 3, gente. Pré-escola 4 e 5. Creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5. Não, vou Creche botar aqui 0 no a meu 3, mural. pré-escola 4 e 5. Não vão me errar uma coisa tão básica. Não, eu vou lembrar de ti, Zéza. Eu vou Vai lembrar de ti na lembrar e prova. vai acertar. Vou lembrar, depois eu te conto. Ai, Eduardo, que saudade. A crase, Val, a crase. Vamos lá, 14. 14? Só um pouquinho, peraí. Tá. Agora tem, ali, ó. Educação da pré-escola, ó. Tá ali, ó. Que idade que é pré-escola? vai agora, já que tá ali, continua. Ó. Ai. Ai. Tu acabou Então, de dizer. na educação pré-escolar, que é o atendimento de crianças de 4 e 5 anos de idade, será exigida a frequência mínima de 60%, Zéza? 60%. Perfeito. Lembrando que no ensino fundamental, no ensino médio, é de 75%. 75%.
E na pré-escola é de 60%. E na creche, que é o atendimento de 0 a 3, a oferta e a matrícula não é obrigatória, portanto, a frequência também não. Uhum. O que mais? Estou falando alto, né, gente? Não, não. Até para acordar, que todo mundo está cansado. Acordar, né? Tudo bem. Tem que, até eu tenho que acordar. Imagina, anjo. Tranquilo. 20. 20? Tá. Caracteriza-se por um processo interpretação e intervenção sobre o desenvolvimento do ensino-aprendizagem com a finalidade de garanti-lo, aprimorá-lo, direcioná-lo, enfim, de dar condições efetivas para que o ensino e a aprendizagem ocorram com sucesso. Falamos de um tipo de avaliação chamada de... É somativas essa daí? Não. Não? Não, peraí. Ativa é aquela avaliação final que só se vai dar em nota o resultado. Não, sim, mas quando fala de intervenção, não é somativa? Não. Não? Quando você olha para a avaliação com o jeito de que você vai retomar a tua intervenção a partir da interpretação que você faz, ou seja, um resultado de uma avaliação ruim, então você interpreta isso como uma coisa ruim e você retoma a tua intervenção enquanto professora. Isso não pode ser somativo, porque somativo é quando você dá o resultado, vira a página e vai embora. Sim. Todo mundo foi ruim na prova e eu não tenho nada a ver com isso. Eu ensinei eles que não aprenderam conteúdo. Sim. Isso é somativo. Seria a letra B, informativa. Não. Formativa, professora, de formar. Informativa? Não, letra C, formativa, de formar. Ah, entendi. Letra B, informativa. Desculpa. Desculpa, eu estou lendo aqui, ó. Peraí. Formativa. É, porque a gente tem Desculpa. avaliação Posso formativa, até ter falado errado. que Tá. é, né, que vai acontecer, que é processual, formativa, que vai acontecendo ao longo do período, a avaliação diagnóstica e a avaliação somativa. A diagnóstica, ela acontece no início e durante todo o processo, porque para ter essa interpretação e intervenção que vai transformar em informativa, tem que ter o diagnóstico. A interpretação ali é a diagnóstica, né? Uhum. Então, mas quando você olha para a avaliação e você dá a ela ali, ó, a finalidade de garantir, aprimorar e direcionar nas condições mais afetivas de ensino-aprendizagem, a partir da avaliação, significa dar esse caráter, então, de uma avaliação formativa, porque é a avaliação que vai dando a possibilidade do aluno aprender mais. Entendi. Enquanto que, quando a avaliação é somativa, ela é o resultado lá do final do ano. Média 7, aprovado. Média 4, reprovado. Não tem mais o que fazer. Então, isso, a somativa, e isso eu peço muita atenção de vocês, para não achar que a somativa não existe, ou que a somativa é sempre ruim, ou que nunca vai ter uma resposta somativa. Isso é um equívoco, porque pode ter uma questão perguntando justamente isso. A avaliação que é vista nesse formato, ou a última avaliação que vai encerrar um ciclo, um período ou um ano letivo, qual é? A somativa. Tá, gente? Então, ela existe, tá aí, né? Mas atualmente, a gente diz que a somativa ela não pode acontecer durante o processo, que durante o processo do ano letivo, a gente tem que ter aí a avaliação, né, diagnóstica e processual ou formativa, que vai dando embasamento, né, para essas novas intervenções do professor, tá? Ok. Então, letra C. Uhum. Vamos fazer isso aqui, ó. 21. De acordo com a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a educação é dever de quem? Da família e do Estado. Da família e do Estado. Perfeito.
Deixa eu ver o que mais que eu selecionei aqui, peraí. A 25 eu tinha falado para vocês que ela É para anular, né? foi anulada, né? Eu só vou passar aqui para vocês, então, né? Acho que eu até anotei aqui a 3. Esse é o problema aqui, ó, dela, tá? Vou colocar só. O problema está aqui, ó, que a gente só vai avisar o Ministério Público em relação aos alunos que apresentarem faltas acima de 50% do permitido em lei. E não é 50%, é 30%, tá? Era 50% até 2019. Em 2019 teve uma alteração na LDB que passou de 50 para 30. Então, hoje o estudante que já faltou ali 30%, né, do permitido, e a gente, né, cada instituição vai ter suas regrinhas para cuidar disso, aí tem que fazer, então, né, o que a gente chama de apoia, que é avisar, né, nesse sistema que o aluno está faltando, e aí o conselho tutelar, então, vai atrás da família. Deixa eu ver. Vocês querem pedir alguma? Ô, Zéza, tem umas aqui que eu não, na verdade, eu nunca li, se li também, passei despercebido. A 28 ali, quando fala da exibição de filmes, eu não sabia que era obrigatório isso aqui, teria um tempo para poder fazer isso aqui. Isso é LDB também, e que é uma coisa que quase, isso foi lá de Biguaçu, uma prova de Biguaçu, mas que é Ctrl+C, Ctrl+V. Lá na LDB tem que essa questão, né, da exibição de filmes de produção nacional tem que acontecer, né, pelo menos em 2 horas mensais. Eu não sabia disso. É uma coisa que a gente nem passa, porque é muito assim, claro, pode cair qualquer coisa da LDB, né? Uhum. É muito raro, assim, tá? Mas são 2 horas mensais, no mínimo. Eu acho que daqui é ok, gente. Eu tinha pensado numa de currículo, que eu acho que é. Cadê? E essa daqui eu já disponibilizei o gabarito para vocês? Acho que já, né? Dessa de 73? Não, Não? não. Ah, que era 38. Tá escondidinho aqui. Ô, Zéza, o Fundeb ali, da remuneração, né, é destinado à remuneração dos profissionais do magistério, é qual a porcentagem? Tu sabe de cabeça? Qual que é essa questão? A 36. Eu acho que é 60. Deixa eu ver. 36, né? É, a 36. De acordo com a lei que regulamenta o Fundeb, os recursos totais dos fundos deverão ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, da educação básica, efetivo exercício na rede pública, pelo menos 70%. É 70? 70%. Tem município que usa 100, né? São José usa 100, mas é no mínimo 70, de 70% a 100%. Porque às vezes o município pode usar 70% para folha de pagamento e os outros 30% para outras questões, mas tem município que usa tudo. O de currículo ali é a 38. Só para a gente fechar aqui, para assinalar incorreta. Então, atualmente, o termo currículo escolar ganhou uma dimensão maior sobre sua finalidade e importância. Vamos ver o que está incorreto aqui.
O currículo é um documento vital para o funcionamento da escola, pois nele estão reunidas todas as ações e estratégias de aprendizagem a serem acionadas. Acionadas Está correto. em ação, né? Uhum. Então, certinho. B, o currículo escolar deve ser organizado com a finalidade de ir ao encontro da transmissão de conteúdos programáticos, sendo um conjunto neutro de conhecimentos. Nunca é neutro. Nunca é neutro. E outra, né? Ele vai ao encontro da transmissão de conteúdos. Isso é uma coisa bem importante, assim, né? Da gente pensar que, normalmente, quando se fala hoje em transmissão de conteúdo, a gente tem que ficar com os dois pezinhos bem atrás, porque, teoricamente falando, a gente já não usa mais esse tipo de expressão, né? A gente fala em construção, a gente tem que promover a construção do conhecimento, porque transmitir, parece que o conhecimento é meu e eu jogo para você, então eu estou transmitindo para você como se fosse uma coisa mais concreta, e não é isso que acontece, né? Quando o professor faz a mediação, ele está contribuindo para que a outra pessoa construa o seu próprio conhecimento, né? Então, transmissão de conhecimento já é uma coisa que a gente usa como uma expressão retrógrada, né? Que já está ultrapassada. Então, sempre cuidem com isso, tá? Então, letra B, né? Mas vamos ver ali. C. O currículo reúne uma série de significados e sentimentos ideológicos, justamente porque não é neutro, típica do momento vivido, tornando difícil uma homogeneidade conceitual. Não há uma homogeneidade, né? De conceito de currículo, pelo contrário, né? O currículo é polissêmico, tem vários sentidos, várias possibilidades. O conceito dele, né, é muito amplo e ele é bastante heterogêneo, né, justamente porque as pessoas que compõem o currículo são heterogêneas, então, né, ele sempre vai se dar dessa forma. E o currículo é fruto do seu tempo, sim, suas mudanças são resultantes das mudanças econômicas, políticas e sociais que assolam o mundo. Sim, Perfeito. o currículo sempre vai estar de acordo com essa questão histórica, econômica, a gente viu, né, nas tendências curriculares ali. Então, aqui, letra B. Então, desse bloco, são essas. E aí, faltou ali da outra, deixa eu ver o que eu selecionei ali. Aqui tem umas boas. Eu vou fazer o seguinte, vou trazer essas aqui tem 5. Aqui eu selecionei 6 questões. Eu vou fazer a correção delas na sexta, tá? Eu vou passar o gabarito para vocês, igual, mas aí eu vou fazer a explicação, daí eu faço toda, eu não vou conseguir dar conta de todas agora. E aí, então, eu uso elas na sexta-feira, tá? No próximo simulado. Mas aí depois eu já disponibilizo o gabarito para vocês. Vai disponibilizar em todos esses 3 hoje, é isso? Um já foi. Não, tá, hoje a gente fez 3. Não. Eu digo tu falou do gabarito. O gabarito foi só do primeiro que a gente fez, o primeiro simulado. Não, já coloquei outro ali no grupo do WhatsApp. Tem É que certeza? daí é porque eu mandei o nosso desse ano e o gabarito. Aí eu peguei um bloco desses 3 e coloquei o gabarito. E aí eu me deu a ideia. Eu falei, não vou colocar os outros. Vou Então, mandar depois elas eu vou- fazerem sem gabarito para a gente fazer um simulado com essas questões que eu vou selecionar. Tá, Mas depois eu eu vou mando de novo, não tem problema. Mando os 3. Depois eu confiro direitinho. E como são um número de questões diferentes, uma é 30, a outra é 31 e a outra é 30. Sim, tu mandou aquele, tá, mandaste um que, tá certo, eu tenho aqui. Qual que eu mandei? Um que começa dentro do rol dos direitos humanos, tu mandou esse aqui também. Um de 30, tem 30 questões que tu mandou o gabarito. Tá aqui. É? Tá aqui. Que era o que eu ia falar agora. É essa que está faltando para hoje.
Hoje Isso, a gente não discutiu esse. esse tu mandou o gabarito. Ah, tá. Então, Então, tu mandou o gabarito dessas duas que nós vimos hoje. entendi. Então, tá. Eu vou mandar o das outras duas. Tá. E daí, na sexta, a gente trabalha com essas questões que eu selecionei aqui. Então, tá joia. Tá bom, gente? Beleza. Que já vai E dar qual vai duas. ser o nosso próximo encontro amanhã, professora? Oi? Zézia, Não nosso entendi. próximo encontro é amanhã? Sim, essa semana a gente colocou a semana toda, né? Amanhã a gente vai tratar das tendências pedagógicas. Essa semana tu vai enjoar da minha cara. Não, tranquilo. Não, como eu vou estar na rua, eu inicio a aula assistindo pelo celular mesmo, sem problema. Então tá bom, gente. Foi bom para vocês? Foi Deu para excelente. relembrar algumas coisas, clarear? Foi sim. Show de bola, então. Sempre é Então bom, tá, vou né? parar. Oi? Sempre é bom, conhecimento sempre é bem-vindo. Que bom. Que bom, gente. Fico feliz. Eu dou bronca, mas é porque eu quero o bem de vocês, né? Vocês sabem. Ah, faz parte. A gente tem que abrir a caixinha do real. Mais coisas no real do que no potencial, hein? Próximo simulado eu vou falar menos e vocês é que vão dar aula. Então tá. Chega de ser igual a gente faz assim na escola, né? Ó, a próxima aula, quem vai explicar é a Val. A próxima é a Aline. As próximas questões, quem vai trazer e explicar é a Mareli. Pronto, né? Agora sobrou pra gente aqui que tá quietinho. Não tem problema, a Não, gente erra e ela corrige e a gente aprende. Eu estou num É assim processo que eu gosto. de... Vou colocar a teoria da atividade em prática. Primeiro vocês se lascam, tem que fazer. Depois eu... É isso aí, tá certo, certíssimo. É assim que a gente aprende. Vou parar aqui então.